Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o encontro que houve em Washington, em que um ex-assessor da Casa Branca estava discursando para empresários americanos, recomendou não investir no Brasil devido ao risco do judiciário. Juízes que têm tomado decisões contra empresas brasileiras, né? Isso é uma coisa muito mais séria do que parece. Foi num evento do LIDE, aquele grupo do Dória, lembra o grupo do Dória? Pois é, o Dória que fez o L, que apoiou o Lula e coisa e tal. Pois é, o Dória agora está colhendo o que ele plantou, né? O Dória tem esse grupo LIDE, que tem para empresários, para ajudar investimentos no Brasil e coisa e tal, e o que ele está conseguindo é justamente o contrário. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Juninho Portugal, Correia Dentada Banhada a Óleo Fuja e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, olha só, Michael Jensen, que é do Conselho de Segurança Nacional, diz que oportunidades são limitadas pelo ambiente político e juízes fora de controle que roubam de empresas, né? E isso é uma situação que eu falo para vocês que é bastante complicada realmente. O que caso que ele está falando aqui? Ele está falando especificamente do caso do X e da Starlink aqui no Brasil, né? São empresas diferentes. O X é uma empresa, a Starlink é outra empresa. Em qualquer lugar do mundo, isso é entendido que você pode, né, multa de uma empresa só pode ser paga pela outra, pela mesma empresa, a menos que você tenha uma ligação direta entre as empresas, o que não é o caso. A Starlink tem um conjunto societário totalmente diferente do X, então não teria como dizer que é um conglomerado único, que é um grupo único. Mas o Alexandre de Moraes, quando teve o caso da multa do X, decidiu cobrar da Starlink, a coisa mais absurda do mundo. E agora, é lógico, o Brasil vai pagar esse preço, né? Porque o que acontece? O pessoal começa a não investir mais no Brasil. Na verdade, o que está acontecendo aqui no Brasil? O pessoal que vinha com investimento de longo prazo, de criar empresas, de construir alguma coisa, de realmente, né, investir do ponto de vista de empreender aqui no Brasil, gerar dinheiro aqui no Brasil, eles estão fugindo, porque é um ambiente absolutamente hostil, né? É verdade que o Brasil sempre teve uma insegurança jurídica muito grande, né? Aqui no Brasil, contrato nunca foi levado muito a sério, né? O pessoal assina contrato sem nem ler, porque sabe, depois eu boto na justiça qualquer coisa, né? O CDC é terrível para isso, porque pega essa mania do brasileiro de ignorar contrato e exponencia a quinta potência, porque o CDC é verdade. Ah, não, mas eu não li. Ah, não, então a culpa é do fabricante. Se o consumidor não leu o contrato, a culpa é que o contrato não foi claro demais para aquela pessoa, o que não faz sentido nenhum, né? A pessoa não leu porque não quis. E o cara alega que não pode porque não estava explicado, não sei o que lá. É uma coisa totalmente sem sentido o CDC aqui no Brasil. E, de novo, é o que eu falo para vocês, parece uma coisa bacana. Ah, mas aí eu posso entrar na justiça e coisa e tal. Se dei bem nessa história. Não, você não se deu bem coisa nenhuma. Você se ferrou, porque você vai pagar mais caro por isso, né? As empresas têm que contar esse custo no investimento que fazem aqui no Brasil, né? Então o cara falou nessa terça-feira, dia 9 de setembro, a participantes do Fórum de Desenvolvimento do LIDE, né, o LIDE do Dória, lá em Washington, que o governo do presidente dos Estados Unidos, o Trump, não recomenda investimentos no Brasil atualmente, sem mencionar ministro do STF, sem mencionar o Alexandre de Moraes. Jensen citou que juízes fora de controle, exatamente, está falando exatamente do Alexandre de Moraes, todo mundo sabe que ele está fora de controle já há algum tempo, né? As oportunidades estão limitadas pela política, infelizmente. Quando governos dos Estados Unidos têm que intervir em favor de empresas dos Estados Unidos contra juízes fora do controle, que colocam pessoas na cadeia sem prisão, tentam tirar direitos, eu imagino que seja sem condenação aqui, né? Tentam tirar direitos constitucionais de cidadãos dos Estados Unidos, que roubam dinheiro das empresas, esse não é o tipo de ambiente que se recomenda a ninguém. Portanto, oportunidades agora são limitadas pelo ambiente político, né? E é lógico, ele está falando isso também porque o governo Lula é um governo que também não dá muitas garantias de que você vai ter uma estabilidade fiscal duradoura aqui no Brasil. A gente já está vendo que esse ano o equilíbrio fiscal já foi para o saco completamente. Das duas uma. Ou o Lula vai aumentar muito os impostos agora nos próximos anos para tentar manter o equilíbrio fiscal, ou então vai ter déficit, né? Vai vir inflação aí com muita vontade, né? E as duas coisas são muito ruins no final das contas, né? Não tem nenhuma maneira de sair disso de forma positiva, só tem maneira ruim de sair disso daí. Estão querendo aprovar aquele imposto sobre os mais ricos, eu não sei que lá, que na verdade vai ser imposto sobre todo mundo. É a chance do Lula ter mais dinheiro para conseguir torrar grana com os programas de assistencialismo dele fajutos, mas mesmo isso não dá certeza de passar, né? E essa é a situação. Além dessa instabilidade fiscal no Brasil, você tem o problema do judiciário. Realmente o Alexandre de Moraes está descontrolado, ele acha que é pessoal com ele acha que as críticas na internet são pessoais com ele, que a internet tem que responder porque eu vou parar a internet inteira, não sei o que lá, porque eu não gosto de ser criticado, né? E aí a gente fica nessa roubada que a gente tá. O banimento do Twitter aqui no Brasil, do X no Brasil, foi terrível, né? É coisa típica de Irã, de Coreia do Norte, desses países ecos de merda. E além disso, ainda cobrar dinheiro da Starlink por uma dívida do X
Mas, cara, isso é uma coisa terrível, isso deixa todo mundo apavorado. Esse tipo de coisa é algo totalmente sem sentido. Pegou o risco judicial brasileiro, que já era alto. De novo, o Brasil sempre teve muita insegurança jurídica e isso sempre impacta em investimento no país, e pegou isso e multiplicou por 10, jogou a potência 10, porque agora o governo pode, o judiciário pode, aleatoriamente, achar que a empresa A tem que pagar pela dívida da empresa B, sem ter nenhuma ligação que não seja na cabeça dessa pessoa, na cabeça desse juiz que deu essa decisão, né? Então, realmente uma coisa completamente sem sentido, um custo que nós vamos pagar por muito tempo. Porque lembra, esse tipo de coisa aqui, vamos supor, amanhã o Alexandre de Moraes sofre um impeachment, ou se aposenta, ou é retirado, ou pede para sair, sei lá, acaba, o Alexandre de Moraes vai passar, o Brasil vai continuar, o Alexandre de Moraes vai passar, mas esse tipo de desconfiança vai levar muito mais tempo para assumir do que o Alexandre de Moraes. O Brasil é um país que não perde oportunidade de perder oportunidades, cara. É um país que poderia ter uma condição econômica muito melhor, poderia estar muito mais à frente do que está, mas fica se apegando a socialismo, se apegando a ego de juizeco de merda, e aí fica nesse eterno ciclo de atraso, de perder oportunidades, de não, vamos sacanear todo mundo agora porque eu me dei bem. Alexandre de Moraes se deu bem, tá vendo? Eu cobrei do X, cobrei da Starlink, se dei bem. Nossa senhora, deu tudo certo, olha que beleza, olha que bacana. Né? Consegui tirar dinheiro do Elon Musk, olha só como eu sou esperto. Ferrou com o Brasil completamente. Gerações de brasileiros vão pagar por essa lambança que fez o Alexandre de Moraes, só para ele se sentir mais confortável no ninhozinho de autoritarismo dele. Não querer, olha, eu sou capaz, eu consigo mandar no mundo inteiro e coisa e tal. E não é. Juízes não conseguem mandar. Juízes estão acostumados em todas as instâncias do Brasil a terem decisões que simplesmente acabam não sendo efetivas. Mandou prender o cara fugiu. Cara, isso acontece o tempo todo. No Brasil o tempo todo. O Alexandre de Moraes não aceita. Não, que eu tenho que correr atrás, que tem que ter, que eu vou botar alguma coisa, que vai pagar de algum jeito, que não interessa, não sei o que lá. É realmente uma coisa patética, uma coisa psicológica mesmo. Eu recomendo que o Alexandre de Moraes faça tratamento. Eu acho que ele está precisando de alguns remédios aí, bastante sérios, inclusive, né? Enfim, e nesse meio tempo, quem paga somos nós brasileiros. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.